Olá, eu sou a Isabela Ramos. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, né? O nome dele é Clube Fotográfico na Escola, Fotografia Contemporânea e suas potencialidades para pensar além da sala de aula. Esse trabalho ele é um relato de experiência sobre o processo de criação de um clube de fotografia amadora que foi realizado numa escola pública de ensino médio na cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais. O que eu estou trazendo aqui são algumas considerações, né, sobre a prática do ensino de artes durante a realização dessa construção, que é o clube, né, e que aconteceu num formato de projeto. O trabalho ele gira em torno da ideia dessas reflexões sobre essas aberturas conceituais, né, essas aberturas práticas também, que a gente veio realizando para que essa atividade, esse tipo de atividade fosse possível na escola. Apesar do ambiente escolar ele ter uma delimitação territorial que ela é muito clara, muito específica, nós entendemos que a escola é um lugar que vai educar para muito além do que está nos limites físicos, né? Ou seja, ela vai educar também, muitas vezes, pelas visualidades que ela está reproduzindo ali. Então, a pergunta central do projeto era: de que forma que é possível reconhecer os espaços escolares através das imagens que são produzidas sobre esse mesmo espaço? Os objetivos do projeto, eles eram principalmente três. O primeiro deles, estudar o potencial de criação, né, e de percepção desse espaço que é habitado, que é a escola, e que ele vai extrapolar o que é físico, né, porque o espaço escolar ele é também educativo, mas ele vai ensinar muito através da fotografia, ou seja, tendo a fotografia como fio condutor. Além disso, um dos outros objetivos era ensinar a técnica de fotografia digital, entendendo que essa produção de imagens é uma atividade que é corriqueira, né, para os nossos alunos hoje, porque é uma das formas de sociabilidade que são mais comuns à contemporaneidade. E o terceiro e último objetivo era a ideia de refletir sobre como os nossos educandos, nossos estudantes, eles estão percebendo o espaço escolar e como isso pode ser problematizado nas aulas de artes. O espaço escolar precisava de um debate também, né? E por isso a gente precisava expandir o significado do que é o espaço escolar. Ou seja, existe uma diferença clara entre as imagens que a gente produzia antes e depois das redes sociais, né? Justamente porque as redes sociais elas vão acabar ressaltando esse discurso narrativo dessas produções. E aí, o André Lemos e o Leonardo Pastor, eles falam sobre isso, né? E eles vão entender essa produção de imagens que como algo que está muito além dessa questão de memória ou de valores estéticos, né? Mas elas têm muito a ver também com esse referencial de um processo que é interacional, ou seja, existe na produção de imagens hoje uma busca por conexão, por similaridade, né? E isso está muito colocado também no sentido de entender que a produção de imagens ela é também um processo de espacialização, ou seja, a gente tem que entender o que que o significado, qual o significado do espaço a partir do momento que ele é reproduzido nas imagens, né? Ou seja, de que maneira que as imagens se projetam ou projetam os espaços. Uma outra questão que estava muito colocada na pesquisa também era essa ideia de pensar o currículo que está estabelecido para as aulas de artes versus a prática, ou seja, versus o empirismo mesmo, né? Versus essa ideia de como as coisas de fato acontecem. E aí o conteúdo de fotografia ele foi ensinado em três etapas. A primeira etapa no projeto estava destinada para um estudo mesmo, né, da história da fotografia, e depois a gente passou para uma parte mais prática, né, de entender algumas questões técnicas de fotografia analógica, fotografia digital. Por último, a produção de imagens externas, né, já um pouco mais empoderados desses conceitos, ela começou a acontecer também. Era muito pensado sempre essa ideia das dimensões do que é apreciar e do que é contextualizar. Entendendo que a nossa prática artística, que é também uma prática de pesquisa, ela deveria estar muito pautada na proposta triangular, né, de Ana May Barbosa, e é uma forma também de que a gente refletisse sobre a nossa própria prática. Além disso, uma outra questão foi considerar também a carga horária do processo formativo, uma vez que o projeto ele teria um espaço mais amplo para acontecer, né? E além disso, ele também tem uma quantidade de alunos que é muito menor. Isso influencia diretamente na metodologia de trabalho, na discussão que é colocada ali e até mesmo na execução de algumas técnicas, né? A gente percebe que as nossas práticas elas não necessariamente se encaixariam nos modelos que são propostos no currículo referência hoje, né? Que a gente tem de somente 50 minutos,
de duração, de periodicidade somente de uma vez por semana. Durante o processo, tivemos algumas atividades que foram extremamente ricas também, no sentido de criar algumas ferramentas, né, de ensino e de avaliação. Uma delas que é citada no trabalho é da fechadura moldura, e a fechadura moldura é uma ferramenta mesmo, né, para que os estudantes pensassem a imagem, conseguissem ter uma ideia mais clara do ambiente tridimensional a partir de uma análise, né, ou seja, era para treinar o olhar, isolando ali visualmente alguns elementos durante o processo de criação das fotografias, ou seja, escolher uma direção, um ângulo de visão e um objeto, e a partir disso movimentar a moldura, né, passear pela cena, tentando observar ali os detalhes de maneira mais atenta. Essa é uma imagem da fechadura moldura sendo utilizada por um aluno, né? Ela tinha duas molduras, uma menor e uma maior, e ele poderia utilizar a moldura menor para poder se atentar melhor a alguns detalhes do espaço que ele gostaria de retratar. Dentro desse processo de produção de imagens que foi realizada pelos alunos, foi possível observar alguns tópicos que eram recorrentes, né, naquilo que eles retratavam. O primeiro deles, a observação dos espaços de natureza que são próprios do ambiente escolar. Também a questão de presença de símbolos religiosos, sobretudo cristãos, no espaço escolar. Também a sensação de solidão que a gente consegue observar nas imagens, mesmo quando eles estão inseridos na coletividade. Também o destaque para as marcas pictóricas que eles vão deixando no espaço físico da escola, né? E que acabam dando uma característica muito singular, muito própria, porque eles estão ali manifestando sua identidade individual, por exemplo, através de assinaturas, de marcas de mãos, e isso também traz contraste com a coletividade. Outra coisa, os detalhes físicos que são vistos do prédio mesmo escolar, né, de ângulos variados, destacando muitas vezes a arquitetura da própria escola, com atenção muito grande para as grades do espaço escolar e também com a forma que a luz se comporta sobre esse espaço. Além disso, a questão do olhar individual como um conceito, né? Ou seja, essa busca por pontos de vista que fossem singulares ou que fossem pouco explorados nas salas de aula e nas demais atividades cotidianas. Eu trouxe aqui apenas algumas imagens que ilustram um pouco melhor a ideia do que foi frequentemente observado, né? Essa ideia de um olhar singular que procura pontos de vista não tão explorados, ou até mesmo de buscar, né, essa estética mesmo, de tentar entender como é que a luz vai se comportar nesse espaço ao longo do dia. A ideia da religiosidade, que é muito marcada também no ambiente escolar, e como é que isso se coloca até poeticamente nas imagens que eles buscavam retratar, e também a ideia de se deixar no espaço, né, de uma estética que é muito própria do espaço escolar, da retratação de grades, de assinaturas, de interferências naquele espaço. O trabalho ele se orientou todo a partir da ideia de que fosse realizada uma exposição, né, ao final de todo esse percurso formativo, e ela de fato aconteceu, e ela trouxe algumas reflexões sobre o espaço escolar, né, e como ele é visto por aqueles que o frequentam. Existem construções visuais aqui, e elas vão dialogar muito diretamente com a subjetividade de quem as produziu, né, e para além disso, elas vão acabar extrapolando esse olhar individual, porque elas vão dialogar muitas vezes também com os repertórios de quem aprecia as imagens, né, que acabam criando outros significados sobre elas. O contexto educativo, portanto, nós entendemos que ele acaba extrapolando a sala de aula. A gente conclui ainda que o espaço escolar, ele é um espaço, sim, geográfico, né, determinado, mas ele é também referencial. E a partir dessas imagens que a gente produz sobre esse espaço, a gente acaba reconstruindo esse espaço, né? Isso porque os índices, as reflexões, as percepções que são produzidas aqui, acabam muitas vezes reorganizando a percepção que nós temos desse próprio espaço, né? Que é tão vivo na memória de cada um de nós. Aqui algumas referências utilizadas, e é isso, muito obrigada.